Olá pessoal, já faz algum tempo que eu venho trabalhando com a ferramenta Blender, só que sempre acontece algum imprevisto e eu acabo, às vezes, deixando de trabalhar com essa ferramenta. Então, para forçar aí o estudo da ferramenta e também compartilhar o conhecimento com vocês, eu decidi fazer um conjunto de vídeos para tratar da utilização da ferramenta Blender, pessoal, que é uma ferramenta voltada para modelagem 3D e também para construção de jogos, pois ela possui uma engine dentro da ferramenta. Então aqui, qual é a ideia? É seguir um livro, pessoal, muito interessante, que eu comprei já faz algum tempo, que é este livro aqui, pessoal. Então os vídeos que eu vou postar no canal relacionados à ferramenta Blender vão se basear no conteúdo deste livro, ó. Jogos e animações interativas, ó. Então, o autor é o Alan Brito. É um livro muito bom, pessoal. Eu já li esse livro, tá? Então, eu recomendo para vocês, eu achei muito interessante. E também, no decorrer dos vídeos, eu vou apontar alguns outros canais que trabalham com a modelagem 3D utilizando essa ferramenta. Inclusive, alguns outros canais no YouTube que são focados exclusivamente na modelagem de objetos 3D e também no desenvolvimento de jogos utilizando a engine Blender, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar este primeiro vídeo instalando o Blender. Então, acessem este site que vocês estão vendo na tela, ó, que é o site do Blender, pessoal. Atualmente ele está na versão 2.77a. Então, o livro que eu possuo aqui do Alan Brito, se for ver, ele estava trabalhando com a versão 2.57, uma versão um pouco inferior, mas eu acho que nós não vamos ter muitos problemas com relação à versão. Então, acessando esse link, pessoal, blender.org/download, vocês vão poder fazer o download da ferramenta. Então, no caso aqui, eu vou fazer o download do Blender para 64 bits. Eu já estou efetuando o download aqui. Então, vou dar um pause no vídeo e esperar o download finalizar. Um detalhe muito importante, pessoal, da ferramenta Blender é que ela é gratuita, então vocês podem utilizá-la sem qualquer preocupação. Então pronto, pessoal, nós já efetuamos o download do Blender, então vou clicar aqui na ferramenta para proceder com a instalação. A instalação é básica, igual a maioria dos softwares. Você tem que aceitar os termos da licença, indicar o que você deseja instalar do Blender e o local. Então, não vou alterar o local. O que eu vou instalar já vai ser praticamente o Blender completo, ó. Então, avançar, Next e clicar em Install. Pronto, já está instalando. Um detalhe, pessoal, para quem ainda não se inscreveu no nosso grupo de discussão, acessem o Facebook, olha lá, no endereço groups/defilito e façam a inscrição no nosso grupo de estudo, pessoal. Aqui no Facebook, no grupo defilito.com.br, várias pessoas estão discutindo e também expondo as suas ideias com relação ao desenvolvimento de software. Então vamos voltar aqui para a instalação. Por enquanto, pessoal, enquanto está nessa tela, olha lá, ele está perguntando, né, se eu permito a instalação desse software. Sim, eu permito que ele instale o Blender. Então pronto. A instalação já está quase finalizando.
Então pronto, pessoal. Finalizamos a instalação. Então após ele fazer o processo de cópia dos arquivos para HD, vai aparecer o botão Finish. Basta apenas clicar em Finish. E olha lá, se vocês forem no menu de vocês, vocês vão encontrar o aplicativo que vocês acabaram de instalar. No meu caso aqui, ó, basta apenas digitar Blender. Eu vou fixar ele na barra de tarefas, ó. Para que isso? Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou ver o Blender aqui no meu computador. Então, vou clicar no Blender, pessoal. Ele também está aqui na barra, ó, como eu havia fixado. E nós vamos abrir a interface dele para conhecer um pouquinho da janela inicial. Então, reparem que logo na hora quando vocês fizerem a execução do programa, ele vai fazer o que? Ele vai trazer uma tela aqui, ó, com alguns links que vocês podem acessar, como o manual, a parte para fazer uma doação, créditos de quem fez o Blender, a API do Python. Então, um detalhe, né? A engine de desenvolvimento de jogos do Blender, pessoal, utiliza a linguagem Python. O manual também do Blender, né? O website e os projetos que vocês utilizaram. Outro recurso interessante que tem no Blender, pessoal, é que eu posso escolher o estilo dos comandos. Então, o Blender é uma ferramenta que ele acaba trabalhando muito com atalhos do teclado. Porém, eu posso utilizar aqui os atalhos tanto da ferramenta de modelagem 3D do Maya, quanto do 3D Max, 3D Studio Max. No caso, eu vou deixar o default mesmo, né? Então, não importa isso daqui. E nós vamos conhecer um pouco, pessoal, a tela do Blender aqui, ó, a nossa janela, nossa interface. Então, se vocês clicarem em qualquer lugar, aquela telinha inicial, ela já vai sumir. Então, um detalhe interessante, pessoal, é que a interface do Blender ela é formada principalmente por 3 elementos, que são que as janelas, os menus e os painéis. Nós vamos conhecer o que é cada elemento desse. Então, um detalhe, quando nós iniciarmos o Blender, ele já vai carregar aqui uma interface padrão. Então, se vocês não alterarem nada, pessoal, essa é a interface que vocês vão visualizar. Tá ok? Então, nós vamos conhecer algumas das principais janelas do Blender. Tá? Então, a primeira janela que nós temos, pessoal, é a janela que é conhecida como 3D View, que é essa janelinha aqui, ó, que vocês estão visualizando o que? A cena que vocês vão editar. Então, logo de cara, ele carrega como se fosse no Word. O Word inicia o aplicativo com o documento em branco. Aqui ele inicia uma cena com um ponto de luz, com uma câmera e com um objeto simples, um quadrado, que vocês podem começar a modelar este quadrado. Então, essa aqui é a primeira janelinha padrão do Blender. Depois nós temos o que, pessoal? A janela aqui de propriedades, que é essa daqui, ó, que ela serve para quê? Para exibir os principais painéis do Blender. Esses painéis do Blender, pessoal, eles agrupam várias ferramentas organizados por características, né? Então, eu tenho painéis aqui, ou melhor, eu tenho ferramentas nesses painéis que estão nessa janela de propriedades, de Windows Properties, onde cada ferramenta tem uma funcionalidade, tá? Com o tempo, nós vamos acabar conhecendo um pouco de cada ferramenta, como, por exemplo, eu tenho ferramentas para definir cor para o meu objeto, definir aqui, por exemplo,
efeitos, modificadores para o meu objeto e assim por diante. Além da janelinha de propriedades, nós temos o que, pessoal? Nós temos uma janela que ela é denominada como timeline, que é essa janelinha aqui embaixo. Ó. Qual que é o objetivo dessa janelinha timeline, pessoal? É quando vocês forem trabalhar com animação. Então, por meio dessa janelinha timeline, é possível aí organizar a duração e configurar como a animação da sua cena será realizada. Tá? Além da janela timeliner, ó, nós temos o que? Nós temos o outliner, pessoal. Quem é esse outliner? Então, se vocês olharem aqui do lado direito, pessoal, aqui em cima, ó, eu tenho o quê? A janelinha responsável por exibir, olha lá, esse pedacinho aqui, ó, outliner. Ele serve para quê, pessoal? Ele acaba exibindo tudo o que você possui na sua cena. E eu posso configurar a exibição e até visualizar os elementos presentes da minha cena. Então, por exemplo, ó, só para vocês terem uma noção mais ou menos do que é este outliner. Por exemplo, eu tenho um cubo na minha cena. Ó. Se eu clicar nesse olhinho, olha o que vai acontecer. O cubo vai sumir, porque eu fiz o cubo desaparecer da cena que eu estou criando. Tá? Maravilha. Além dessas janelas, pessoal, vocês podem ainda, por exemplo, aqui no cantinho, ó, no menu das janelas, eu posso escolher outra janela para ser exibida. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu posso optar por outras janelas. Então, no caso aqui, eu vou comentar de algumas, né? Não vou comentar de todas. Por exemplo, a janela UV Image Editor. Ó, qual que é o objetivo dessa janela, pessoal? Ela tem como objetivo trabalhar a questão da textura e das cores atribuídas aos objetos dentro da cena que você está criando. Então, essa é uma janela. Uma outra janela interessante, ó, é o Graph Editor. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Graph Editor. Então, essa janelinha, ela serve para quê? Ela disponibiliza alguns outros ajustes que eu posso configurar para os elementos que eu estou utilizando na minha cena. Tá ok? E tem várias outras janelas, como editor de texto, Node Editor, que nós vamos trabalhar com ele mais para frente, e algumas que vocês já estão vendo, ó, como por exemplo o Outliner, está aqui, olha lá, que já está ali. Então, se eu clicar aqui só para vocês terem uma ideia, ó, por exemplo, vamos lá e vou clicar aqui, ó, em Outliner. Olha o que vai acontecer. Essa janela que estava com 3D View se transformou o quê? Na janela Outliner. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, o UV Editor, que eu tinha comentado, a janela UV Editor, ou 3D View, que é a principal janela que nós vamos trabalhar, que é onde nós vamos modelar o nosso objeto. Então, eu posso configurar as janelas aqui no Blender, pessoal, da maneira que me agradar. Inclusive, se eu quiser, por exemplo, ó, que vai acabar acontecendo, eu posso dividir a minha janela em duas. Ó. Então, aqui, até mudando os lados. Ó. Então, eu criei duas janelas, onde eu posso, nessa janela de cima, por exemplo, colocar aqui o V-Editor para definir a textura do objeto que eu estou implementando aqui embaixo. Tá? Então, um detalhe interessante aqui. É que eu posso voltar ao estado original, pessoal. Como, por exemplo, se vocês olharem aqui, aparentemente, né, eu voltei para o estado original. Só que se vocês repararem, ó, eu posso clicar aqui, ó,
Olha lá. E redimensionar novamente. Então significa o quê? Que eu dividi a minha tela, coloquei uma nova janela, só que eu não voltei ao estado original. Então se vocês olharem aqui no cantinho, ó, tem esses risquinhos aqui, ó. Se eu clicar nesses risquinhos aqui e empurrar o mouse para cima, ó, vocês vão ver que vai aparecer uma setinha aqui no meio da tela, ó. E se eu soltar o mouse, o que ele vai fazer? Ele vai sumir com aquela outra janela que eu havia criado. Um detalhe, pessoal, eu posso fazer isso desde que as janelas sejam do mesmo tamanho. Senão, não é possível realizar essa ação de dividir janelas e voltá-las para o estado original. Tá ok? Deixa eu ver o nosso tempo. O nosso tempo já se estendeu, pessoal. Eu queria, nesse primeiro momento, apenas fazer a instalação do Blender e acabar comentando um pouquinho sobre o que é a janela, que vocês viram aqui, que cada janela tem a sua respectiva tarefa, né? Vamos dizer assim, o que eu, dependendo da minha janela, eu vou desempenhar uma ação em cima dela e que eu posso escolher várias janelas para trabalhar com o Blender. E posso ter no meu Blender quantas janelas eu quiser na minha área de trabalho aqui. Tá ok? E nós conhecemos um pouco das principais janelas do Blender também. Então quem gostou, pessoal, dê um like e compartilhe os nossos vídeos. Lembrando que o foco do nosso canal é programação, porém, esse é um assunto que me agrada e eu quero comentar um pouquinho sobre a ferramenta Blender. Obrigado, pessoal, e até a próxima.